renove a sua mente e vença o desânimo. No Salmo 42:5 diz assim: Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Deus meu. Nesse salmo, o salmista está desanimado. O desânimo destrói a esperança, então é natural que o diabo sempre tente nos abater nesses momentos. Sem esperança, nós desistimos, que é exatamente o que ele quer que façamos. A Bíblia nos diz continuamente para não desanimarmos e não nos atemorizarmos. Deus sabe que não teremos vitória se perdermos o entusiasmo. E por isso, Ele sempre nos incentiva quando começamos um novo projeto, dizendo assim: não desanime. Deus quer que tenhamos ânimo e não desânimo. Quando o abatimento ou a condenação tentar atacar você, a primeira coisa a fazer é examinar os seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem tido? Eles têm sido mais ou menos assim? Você diz assim: não vou fazer isso, é difícil demais. Eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada muda. Eu tenho certeza de que as pessoas não têm tanta dificuldade para renovar a mente, mas eu tenho. É melhor eu desistir. Eu estou cansado de tentar. Eu oro, mas parece que Deus não ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações, porque está muito decepcionado com o meu modo de agir. Quantas pessoas acham isso, meus amados? São estes exemplos que representam os seus pensamentos, e não é de admirar que você esteja abatido ou que se sinta condenado. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa que é. Tenha pensamentos desanimadores e você ficará desanimado. Tenha pensamentos de condenação e você entrará em condenação. Mude o seu modo de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense algo mais parecido com isso. Olha só, meu irmão, minha irmã, fale assim: bem, as coisas estão indo um pouco devagar, mas graças a Deus eu estou fazendo algum progresso. Eu estou satisfeito por ter dado um passo certo que me levará à liberdade. Tive um dia duro ontem. Escolhi os pensamentos errados o dia inteiro. Pai, perdoa-me e ajuda-me a prosseguir. Eu cometi um erro, mas pelo menos esse erro eu não terei de cometer novamente. Este é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia se renova a cada manhã e eu recuso-me a ficar desanimado. Eu rejeito os sentimentos de condenação. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu enviaste Jesus para morrer por mim e eu ficarei bem. Hoje será um grande dia. Eu peço-te que me ajudes a escolher os pensamentos corretos no dia de hoje. Viu a diferença, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza de que você já pode se sentir vitorioso com esta espécie de mentalidade entusiasta, positiva e divina. Exercite esse tipo de pensamento a partir de hoje. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, nós precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que infelizmente não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você, meu amado irmão e irmã, pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é um cristão, está sempre com raiva, chateado, com ciúmes das pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros. Infelizmente,
apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está desanimado, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você anda pensando? Se você está amargo, o que você está pensando, meu irmão, minha irmã? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa e incrível para você. Nós podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. E eu não poderia deixar de citar essa passagem que mudou minha vida. Foi um grande divisor de águas na minha fé, que está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem, como eu disse, foi um grande divisor de águas na minha vida. Quando eu estava lendo a palavra naquela ocasião, foi como se essa passagem saltasse da Bíblia, como se fosse um desenho em 3D. Foi uma revelação incrível, maravilhosa. E segundo o entendimento que me foi dado na época através do Espírito Santo, Deus tem um bom plano, que é um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Mas para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui: renovação da mente. Quem me segue sabe que eu falo muito sobre isso. Eu repito sempre, meus amados, se não renovar a mente, não é transformado. Se não é transformado, não viverá plano bom, perfeito e agradável de Deus. Para mudar a nossa vida verdadeiramente, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi assim que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, é dolorido, é difícil, mas maravilhosamente libertador. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dele. Meus amados, isto não é uma opção, é uma condição. E isso parte de você. Não adianta você ficar pedindo: Deus, muda a minha mente, que Ele não vai mudar, meu irmão, minha irmã. É uma postura sua. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, meus amados, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele, vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Quando você renova sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele pede o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante, e acredite, confie. Em breve, você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. O poder da mente, meus amados, é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica, extraordinária.
Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos e irmãs. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Encontram-se totalmente desanimados. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando eu percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. E é exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos e filhas nunca mais seja a mesma. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa apenas de uma coisa. No Salmo 27:4 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Meu irmão, minha irmã, se você pudesse pedir uma única coisa para o Senhor, qual seria? Davi disse que só havia uma coisa que ele buscava: estar na presença de Deus. Mais do que tudo, Davi queria conhecer a Deus, ver Deus como ele realmente é e estar com ele. Na verdade, conhecer a Deus é o mais alto chamado que temos. Infelizmente, podemos nos distrair tanto com as diferentes ocupações de nossa vida que acabamos negligenciando o que é mais importante: passar tempo com Deus. Olha o que diz em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem ilustra bem este ponto ao relatar a história da atarefada Marta. Quando Jesus visitou a casa de Marta, ela ficou preocupada em servi-lo, mas a sua irmã Maria parou com todo o trabalho e sentou-se aos pés dele. Jesus disse a Marta que apenas uma coisa realmente era importante e que Maria havia escolhido. Maria tinha decidido que não iria perder a oportunidade da visita do Mestre. Suponho que Marta pretendia encaixar Jesus na sua programação de afazeres em algum momento. Mas Maria estava disposta a parar o que estava fazendo e organizar a sua agenda em torno dele. Como somos tolos em desperdiçar nossas vidas buscando coisas que não trazem satisfação. Enquanto ignoramos Deus, a única coisa que pode nos dar grande alegria, paz, satisfação e contentamento. O mundo está cheio de pessoas que tentam preencher o vazio em suas vidas com um carro de último modelo, uma promoção no trabalho, relacionamentos humanos, férias ou algo do tipo. Os esforços delas para encontrarem realização nessas coisas nunca funcionam. É triste que tantas pessoas desperdicem suas vidas inteiras e nunca entendam isso. Elas nunca conhecem a alegria de buscar
a coisa que realmente precisam. Cada um de nós tem no seu interior uma lacuna moldada por Deus e nada pode preenchê-la, exceto o próprio Deus. Não importa o que tentemos fazer para ocupá-la, permaneceremos vazios e frustrados. Se Deus está incluído na lista de coisas que você deseja buscar, mas não está em primeiro lugar, eu o encorajo a reordená-las e colocar tudo depois dele. Se colocá-lo em primeiro lugar em tudo o que fizer, você será muitíssimo abençoado. Investir a própria vida para Deus é o melhor que podemos fazer. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? É uma pergunta que pode estar no seu coração. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical de vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se aproximar verdadeiramente do Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para uma real mudança, meus amados, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida, e não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E eu te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. E eu, meus amados irmãos e irmãs, sou prova viva disso. Na verdade, como eu disse, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. E tudo que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano, independente das circunstâncias. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre. Para amá-lo em espírito e verdade, nós precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. E com isso a palavra de Deus se cumprirá em sua vida, conforme diz o Salmo 27:4, citado no início da mensagem. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas na vida das pessoas que a ouvirem. Que eles entendam que para buscar uma verdadeira mudança de vida, precisam criar intimidade contigo. Que eles estejam sensíveis a essa verdade e deem o primeiro passo para uma verdadeira mudança de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refrigera a minha alma, Senhor. No Salmo 23:3 diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Salmo 23 é muito consolador. Nele o salmista Davi nos diz que o Senhor nos guia, alimenta, nos orienta e nos protege. Ele faz com que repousemos e restaura o nosso vigor. Eu gosto dessa versão do versículo, mas também eu gosto da forma como outras versões o traduzem: refrigera a minha alma. Meus amados, a alma compreende a mente, a vontade e as emoções. Com nossas almas processamos as circunstâncias de nossa vida, formulamos nossos pensamentos, sentimentos e expressamos emoções. E ainda, tomamos decisões. E que promessa maravilhosa a de que Deus restaurará a nossa alma. A palavra restaurar significa trazer de volta à existência ou ao uso, ou trazer de volta ao estado ou à condição normal. A palavra é geralmente usada em uma situação onde um governante destronado é colocado de volta em seu trono. Restaurar significa também fazer restituição, fazer retornar ou trazer frescor. Quando Davi diz que Deus restaurará nossa alma e nossa vida, eu acredito que ele quer dizer que Deus nos fará voltar ao estado ou à condição em que estávamos antes de cometermos o erro de deixar de seguir o bom plano que Deus havia predestinado para nós antes de nascermos, ou antes que o inimigo da nossa alma, Satanás, nos atacasse para nos desviar dos planos de Deus. Nós podemos estar confiantes de que Deus nos conduzirá pelas veredas da justiça, da retidão e de uma posição correta diante dele. Eu acredito que Davi esteja dizendo aqui que Deus nos conduz individualmente pelo percurso que é certo para cada um de nós. Caminho que nos restaura em todos os aspectos e nos leva aos lugares agradáveis que Ele tem para nós. Deus tem um caminho predestinado para a sua restauração. Se você permitir, Ele o conduzirá pelo seu Santo Espírito ao longo do único caminho que leva à restauração e que o capacita a cumprir os grandes propósitos que Ele tem para a sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor tem um caminho predestinado para a restauração de cada um de seus filhos e filhas. Que o seu Santo Espírito os conduza ao longo do único caminho, a restauração, e que eles vivam os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chega de decepção. Renove a sua esperança. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se retarda
deixa o coração doente. Meus amados, eu começo essa mensagem com uma pergunta. O que é a esperança que se retarda? Eu creio que é o que chamamos de decepção. Todos nos decepcionamos quando as coisas não saem do jeito que queremos. Ficamos desapontados quando temos um plano que fracassa, uma expectativa que não se materializa ou um objetivo que não é atingido. Podemos nos decepcionar com qualquer coisa, desde um piquenique atrasado pela chuva até a perda de um emprego. Ficamos desapontados quando o novo relógio que ganhamos não funciona direito, ou quando o filho que esperávamos que melhorasse em seu comportamento não dá sinais disso. Quando coisas assim acontecem, durante algum tempo experimentamos uma sensação de abatimento. Aquele tipo de abatimento que pode nos levar à depressão caso não seja tratado corretamente. É quando temos de tomar a decisão de nos adaptarmos e ajustarmos adotando uma nova abordagem e simplesmente seguindo em frente, apesar dos nossos sentimentos. É nesse momento que precisamos lembrar que temos o grande Deus habitando dentro de nós. De modo que, a despeito do que possa acontecer para nos frustrar, ou de quanto tempo possa levar para que nossos sonhos e objetivos se tornem realidade, não vamos desistir apenas por causa das nossas emoções. Nessas horas precisamos nos lembrar que Deus está conosco e diz para mim e para você hoje: quando se decepcionar, você pode sempre tomar a decisão de renovar a esperança. Essas horas geralmente levam ao estado de desânimo, que é ainda pior do que estar sedado. Todos nós experimentamos o sentimento de depressão que vem depois de tentarmos ao máximo fazer algo e nada acontecer, ou então as coisas desabarem completamente. Como é decepcionante e desanimador vermos as coisas que amamos destruídas de forma insensata pelos outros, ou, o que é pior, pela nossa própria negligência ou fracasso. Independente da forma como isso aconteça, ou de quem possa ser o responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com o que contamos desaba ao nosso redor. É então, meu irmão, minha irmã, que aqueles que entre nós têm o poder criativo do Espírito Santo dentro de si podem obter uma nova visão, uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a vencer a frustração que tenta nos puxar para baixo. A esperança que se retarda, de fato, deixa o coração doente, mas ela pode ser reacendida e nossos corações podem ser curados novamente pelo poder do Espírito Santo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, por mais desanimados que possamos parecer, renovamos nossa esperança no dia de hoje, através da chama do Espírito Santo. Tu habitas em nós, Pai, e independente do que possa acontecer para frustrar nossos planos e sonhos, não vamos desistir por causa de nossas emoções. Somos cristãos e não vivemos por vista, mas sim por fé. Seguimos, Senhor. Seguimos em frente, olhando somente para Ti. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A humildade leva à felicidade. Pessoas humildes são felizes. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz assim: O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos.
Pessoas orgulhosas são difíceis de se lidar porque elas rejeitam a correção e os bons conselhos. Na verdade, elas são incapazes de ouvir qualquer coisa porque acham que já sabem tudo. Por serem pessoas tão inflexíveis, ficam sempre na defensiva, que as torna difíceis de receber correção. Para elas seria o mesmo que admitir que estão erradas, e isso é algo que acham quase impossível de acontecer. Muitas vezes o Senhor me usa para trazer correção pela sua palavra. Geralmente a nossa carne não dá importância para esse tipo de coisa, mas é isso que nos faz crescer em Deus. Embora eu tente agir de forma amorosa, mesmo assim isto às vezes gera reações negativas nas pessoas, porque sendo orgulhosas, elas resistem à verdade. Jesus nos disse que a verdade que nos liberta, conforme João 8,32, que diz assim: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Lembre-se, meu amado e minha amada irmã, pessoas livres são pessoas felizes. Foi bom para mim aprender que quando o Senhor realmente me leva a corrigir as pessoas, não é meu trabalho convencê-las. Este trabalho é do Espírito Santo. Em João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que eu não tenha que tentar fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Indivíduos orgulhosos acham que precisa convencer os outros de que estão certos e de que todos os demais estão errados. Tentam dizer às pessoas como elas precisam mudar ou o que eles precisam fazer. Como mostra em Provérbios 16:5, que diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida serão punidos. Esse tipo de abordagem arrogante e insolente não agrada a Deus. Ele quer que seus filhos andem em bondade e humildade, não em arrogância e orgulho. As pessoas orgulhosas, em geral, também são muito austeras, o que explica o fato de frequentemente serem disciplinadoras tão rigorosas. Elas têm a sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não as faz daquele jeito, elas reagem fortemente, até mesmo com violência às vezes. E dizem: é assim que tem que ser feito, é assim ou nada. Conhece alguém assim, meu irmão, minha irmã? Por fim, as pessoas orgulhosas são geralmente complicadas. E embora a Bíblia nos chama a uma vida de simplicidade, pessoas assim acham que têm que transformar qualquer coisa em algo espetacular ou superdimensionar questões menores. Parte do motivo é o fato de acharem que precisam entender tudo, que precisam saber cada detalhe de cada situação e saber a razão para tudo o que acontece nesta vida. Resumindo, elas querem estar no controle porque lá no fundo sentem que ninguém pode cuidar das coisas tão bem quanto elas. Todas essas coisas ajudam a explicar por que as pessoas orgulhosas habitualmente não são muito felizes. E pessoas infelizes não fazem outras pessoas felizes também. Meu irmão, minha irmã, cultive a humildade em sua vida para que você possa ser feliz e trazer alegria a outras pessoas. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, libertamo-nos totalmente do orgulho. Entendemos que o orgulho irá trazer frutos terríveis para a nossa vida. A humildade que traz a felicidade. Que o seu Santo Espírito alerte-nos imediatamente quando tivermos qualquer atitude que leve à soberba ou ao orgulho. Seguiremos o exemplo do coração humilde de Jesus. Ele é o nosso foco, nosso mentor e nosso exemplo.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.